Então hoje, em comemoração ao Halloween, não é o Halloween, em comemoração à Reforma Protestante, né? 31 de outubro de 1517, né? Então sempre nessa época do ano, os cristãos reformados, os cristãos protestantes, né, se lembram da Reforma Protestante. Deveriam todos os evangélicos se lembrar da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? A igreja estava perdida. Quando eu digo a igreja, eu queria não dizer a igreja católica, mas toda a cristandade estava seguindo o rudimento católico, adorava imagens, tinha o Papa como o chefe da igreja, o senhor da igreja era o Papa, não era Jesus. E então houve esse movimento de reformar a igreja católica e voltar para os tempos do Novo Testamento. Foi uma tentativa de voltar para a Bíblia. Vamos consertar o nosso caminho e vamos ser bíblicos, porque a igreja católica ela comandava através da tradição, não só através da Bíblia, mas através dos costumes, e tinha muitas tradições, muitas doutrinas humanas de homens. E então foi feito essa mudança. Isso é um pequeno resumo, mas muito pequeno mesmo, muito pequeno mesmo. Logo em seguida, um outro capítulo, uma reforma 2.0, vai acontecer naquilo que a gente já abordou na aula passada, ali naquele lado da Inglaterra ali. E então, existe esse homem muito importante, igual Lutero, que foi João Calvino. E ele fez ali uma transformação muito grande ali naquela região e fez um documento, né, vários documentos que deram uma orientação teológica protestante, bíblica, para toda a igreja cristã evangélica que estava nascendo naquele momento, protestantes, evangélicos, tudo mais. Todo mundo é influenciado. Naquela época existia, logo depois, existia ali os seguidores de Jacobus Arminius, né? E esses seguidores, então, eles tentaram reformar aquele movimento, que era um movimento de tudo novo, então, como se fosse formar uma constituição, e eles chegaram, então, a falar, vamos documentar a nossa fé, e nós temos uma sugestão, e é essa aqui. Aí o pessoal se juntou e falou, não, isso aqui está errado. E como resultado, contra aquela requisição dos seguidores de Armínio, né? Então surgiu os 5 pontos ali do calvinismo, né? Então nós vamos ver hoje, como a irmã comentou no ano passado, seria legal ver calvinismo e arminianismo. Então eu pensei, como a época é uma época sugestiva para esse tema de reforma protestante, muito se fala em Lutero, mas nós temos aqui um grosso da reforma muito grande, que é o calvinismo e o arminianismo. Não dá para tratar de história mais aqui, contar que ali está envolvidas as igrejas batista, presbiteriana, etc. Não dá para poder entrar nos detalhes. Mas eu quero tratar da teologia, tá? Então aqui nós temos o símbolo dos calvinistas ali, que é dos 5 pontos do calvinismo, que é a tulipa, essa plantinha aqui, essa florzinha que parece uma rosa, mas não é, tá? Então essa planta aqui, não sei se os irmãos conseguem ver, eu tentei ajustar aqui para que desse para ver. Então, os 5 pontos do calvinismo, eles vão, cada ponto, a primeira letra de cada ponto vai formar ali uma sigla, um acróstico, certo? Tulip, em inglês, tá? Que são esses 5 pontos aqui. Então, T-U-L-I-P, né? Então, total, tal, U, tal, e por aí vai formar essa sigla tulip, que é a palavra, que é o nome dessa flor aí, que é a tulipa, em inglês, tá?
Então, por isso que tem essa florzinha. Não tem nada a ver com o movimento LGBT, nada dessas coisas, tá? Daquela época era uma coisa chique, né? Por exemplo, vocês já viram aquelas pessoas que vão de smoking nas festas e colocam uma rosinha aqui, uma florzinha? Então era coisa chique. Vocês veem daqueles brasões antigos, aqueles escudos, eles têm os desenhos de uma flor ali, de uma coisa meio delicada ali, de umas florzinhas. Isso daí tudo era coisa daquela época, coisas chiques, não tem nada a ver com LGBTQ e alguma coisa do tipo. Então, tulipe, os 5 pontos do calvinismo, certo? Então, em inglês, nós temos aqui o primeiro ponto, total depravity, tá? Eu não sei o inglês muito bem, certo? Isso, a gente tem aqui em português também, certo? Mas eu queria, só para os irmãos saber por que é tulipe, porque se for em português dá outra coisa, então é em inglês. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of saints, tá? Então, que é em português depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. É uma base doutrinária muito grande que na Igreja Batista, por exemplo, da qual nós fazemos parte, nós temos dentro da denominação batista pessoas que vão para o calvinismo e pessoas que vão para o arminianismo, tá? Então, essas duas bases, ou um ou outro, tá? De tão importante que elas são. Os 5 pontos do arminianismo que vieram antes desses 5 pontos, porque esses 5 pontos do calvinismo são uma resposta aos 5 pontos do arminianismo, né? Os 5 fatos do arminianismo, é a mesma coisa ali, total depravação, só que aí não vai formar uma sigla para dizer uma plantinha, tá? Então, total depravação, conditional eleição, né? Election, ilimited atonement, resistível grace e perseverance of saints, tá? Que é depravação total, eleição condicional, expiação ilimitada, graça resistível e perseverança dos santos. Então, a diferença de um para o outro é esses 3 ali do meio: a eleição condicional, a expiação limitada e a graça resistível. Por que só 3 pontos? Porque a depravação total é igual nos 2 sistemas, porque a perseverança dos santos também está referenciada nos 2 sistemas. Eu estou usando como base esse material aqui de um site chamado Voltemos ao Evangelho, tá? Tem ali esse folder ali que eu já vi há muito tempo atrás, eu achei muito bom, muito interessante. E esse folder, então, ele fala da condição espiritual do homem, tá? Aqui tá, o folder está com a data aqui de copyright de 2014. E ele tem esse tópico aqui. Ele trata da questão do ser humano caído, tá? O ser humano que não se converteu ainda. Esse folder aqui, ele é muito explicativo, porque ele vai ter aqui, nesse primeiro desenho aqui, ele tem, o desenho completo é duas seções, né? Tem o homem vermelho ali, o homem azul. Esse homem vermelho aqui, ele trata do calvinismo e do arminianismo clássico, tá? Que é aquele que eu estou falando para os irmãos agora. Depois disso vai ter outras doutrinas, que é o pelagianismo e o semipelagianismo. Então, no calvinismo e no arminianismo clássico, ele tem a ideia de que o ser humano é totalmente depravado, tanto o arminianismo como o calvinismo clássico, ou seja, não se questiona
no entendimento doutrinário, os arminianos não questionaram para os calvinistas que o ser humano era um ser caído, não entraram com aquela questão de livre-arbítrio, tá? Eles entraram com a questão da questão da soteriologia, que a gente vai analisar com calma aqui, para não atravessar, não bagunçar tudo, tá? E o que mais? Depois disso, antes disso, na Inglaterra, lá da igreja anglicana, dali surgiu um homem que foi considerado herege, o Pelágio. Então, do lado direito aí da tela tem o pelagianismo. O Pelágio, certo? Ele sim, muito antes de Jacobus os Armínios, ele defendeu o livre-arbítrio. Ele disse: o ser humano que saiu do Éden, que foi expulso do Éden, ele não perdeu o livre-arbítrio. Ele não era totalmente perdido, totalmente depravado. Ele só foi expulso do jardim do Éden. Ele estava vivo espiritualmente e ele poderia escolher ou não resistir à vontade de Deus. Ele tinha liberdade, ele não era considerado morto espiritualmente. Isso foi Pelágio, foi considerado um herege, calaram ele, etc. Hoje, nos dias de hoje, o pessoal desse site aqui faz uma crítica que quando uma igreja Assembleia de Deus, por um acaso, diz que ela é arminiana, em comparação com a igreja presbiteriana, que é uma igreja reformada, uma igreja de uns 400 anos de tempo de denominação, e a igreja Assembleia de Deus tem uns 120, se eu não me engano, 100, 120, eles fazem essa crítica, falam, eles não sabem o que eles seguem, eles não estão seguindo o arminianismo de fato, eles seguem o semi-pelagianismo. O que é o semi-pelagianismo? Eles dizem, no entendimento deles, que o ser humano tem livre-arbítrio, igual o Pelágio falava, ele é um enfermo espiritualmente, igual, ao invés de dizer como Pelágio que ele estava vivo, ele está doente, ele é um doente espiritual, ele não está morto espiritualmente. E ele pode ou não resistir a Deus. Então ele tem uma liberdade, mas essa capacidade dele de liberdade, ela está maculada. Ela está, quando a gente fala de uma balança, que a gente vai pesar as coisas, ela está sempre pesando errado, a gente fala que ela está viciada, né? Que ela está tendenciosa para passar, então, o peso, a medida injusta, errada. Então, eles fazem essa crítica. Por quê? Porque no arminianismo, o ser humano é totalmente depravado. No arminianismo clássico, tá? Então, nós vamos entrar um pouco nessa questão do cerne da crença dos cristãos, desde aquela época até agora. Eu já dei aula aqui a respeito da imagem de Deus, e eu posicionei aqui, já de antemão, não tem porquê tentar colocar isso para depois, tem que falar antes mesmo. Eu já posicionei aqui para os irmãos que, ao meu ver, né, usando a Bíblia, conforme os irmãos viram nas aulas, o ser humano, apesar dessa medida aqui, que essa crítica do site aqui falar que é algo popular, que não é algo feito lá na teologia passada, muito bem feito e tal, mas parece uma ideia muito interessante considerar que a imagem de Deus, ela está manchada, que o ser humano mantém a imagem de Deus, mas ela está viciada, ela está manchada. Então o ser humano tende para o mal. Então ele é um enfermo espiritualmente, ele não está morto espiritualmente. Mas tem aquele versículo da Bíblia que fala que, estando nós mortos nos seus delitos e pecados, Deus ressuscitou. Então tudo isso daí entra na questão do entendimento das coisas, tá? E aí a gente vai ver o porquê e o porquê não, o porquê sim e o porquê não. Bom, vamos então voltar aqui no calvinismo e vamos usar ele como base e vamos então entender as coisas usando ele como base. Depravação total.
o que esta definição de ser humano quer dizer. Ela quer dizer que quando o ser humano comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, houve uma coisa chamada queda. O ser humano caiu. Quando ele caiu, a comunhão com Deus foi quebrada. E aí a gente já analisou junto com os irmãos o que se diz correntemente nas igrejas por aí, que ele teve um rompimento com Deus, ele teve um rompimento consigo mesmo, com o seu próprio interior. Ele se envergonha porque ele estava nu, ele reconhece uma situação errada que ele estava vivendo. Ele tem uma quebra de comunhão com a própria esposa, que ele acusa a própria esposa. Então, ele tem uma quebra de comunhão com a natureza. Deus sentencia e fala: olha, a terra não produzia espinhos, agora a terra vai produzir espinhos. Então, existe uma quebra da harmonia, existe um prejuízo muito grande, onde não existe mais comunhão com o homem, com os animais, do homem com as plantas produzem espinhos, do homem com a vida, o homem envelhece e morre, do homem com a sua própria família, do homem com ele mesmo, a sua psicologia fica afetada, e do homem com Deus. Existe uma quebra, um verdadeiro racha. E aí então, no calvinismo, né, essa doutrina ela vai levar ao entendimento de que o homem perdeu a imagem de Deus, que o homem, ele naquele momento, ele morreu espiritualmente. E eu já fiz a crítica aqui algumas vezes, que ali é como se o homem tivesse perdeu totalmente a imagem de Deus. Então o homem não é mais um filho de Deus no sentido espiritual, ele não reflete mais a Deus e ele não tem mais valor nenhum. Ele está totalmente depravado, ele vira um demônio, ele é totalmente pervertido, totalmente mau. E essa é a ideia da depravação total. É como se para Deus o homem não tem mais significado nenhum, valor nenhum. Então, a partir dali, a saga da humanidade, para Deus a humanidade está morta. Está morta. Acabou o plano de Deus, o ser humano morreu ali. Por misericórdia, pensando no futuro, isso eu estou falando é calvinismo, tá? Pensando no futuro, Deus vai reviver a humanidade, vai resgatar a humanidade, restaurar a imagem de Deus que foi destruída. Então o ser humano ali não tem valor nenhum. Ali, naquele momento, o ser humano está perdido, ele está julgado e condenado ao inferno, ele está sem salvação, ele morreu, vai para o inferno, automaticamente. Eu falei isso uma vez com os amigos meus não crentes, balancei a câmera sem querer, que todo ser humano nasce condenado. Eles ficaram assustados, porque a ideia católica, a mentalidade católica, a cosmovisão, né? Tem até uma palavra em alemão para descrever o espírito da época, né? Que agora eu não estou lembrando, fugiu o nome da palavra. O que se passa, a mentalidade das pessoas é que a pessoa está indefinida. A pessoa nasce, cresce e, de acordo com o que ela viveu, se ela é boa ou se ela é má, quando ela morrer vai ter um mini julgamento lá com São Pedro. São Pedro vai ler lá o histórico da sentença e a pessoa vai entrar no céu ou vai descer para o inferno. Então a pessoa morre, sobe, chega lá na fumacinha, lá na nuvenzinha lá no alto, no portão do céu. São Pedro está lá no portão do céu, São Pedro olha, nome não está na lista,
sua vida foi assim, assim, assado, você não tem direito de entrar, desce. Né? Aí às vezes até o demônio está ali por perto, já abraça a pessoa e carrega a pessoa para o inferno. Isso é o imaginário popular, mas não é isso o que a teologia mais correta vai ensinar. Ela vai ensinar que a pessoa que nasce nesse mundo, o nenenzinho, nasceu nesse mundo, ele nasce para ir para o inferno. A pessoa vai crescer, vai envelhecer, vai morrer e vai ir para o inferno. Todo ser humano nasce condenado ao inferno. Não existe céu para nenhum ser humano. Essa é o entendimento da depravação total. Totalmente perdido. Ele nasce para envelhecer, morrer nesse mundo e morrer eternamente. Daí se conclui que ele já está morto eternamente, porque o destino dele já é o inferno. A qualquer momento que o cara leva um tiro, tem lá seus 15 anos, levou um tiro, foi para o inferno. Sempre vai ir para o inferno, porque ele está perdido, a humanidade está caída. É isso que significa, em teologia, quando se fala humanidade caída, é isso que significa. É socialmente e espiritualmente. Morreu, vai para o inferno. Não tem outro destino. Está predestinado ao inferno. Não porque Deus predestinou. Presta bastante atenção. Não é Deus que predestinou ao inferno. É o ser humano que se predestinou ao inferno. Então, porque é ser humano, nasceu nesse mundo, vai para o inferno. Isso é a doutrina da depravação total. O ser humano está perdido, o ser humano é um demônio, ele está abandonado, não quer comunhão com Deus, morreu, vai para o inferno. É um ser humano condenado. Eu costumo falar um assassino no corredor da morte. Ele é culpado e ele vai receber a pena de morte. Essa é a situação do ser humano. Então, para defender um pouco o calvinismo, não é que Deus condena a pessoa ao inferno, é que a pessoa já entrou no inferno sozinha, tá? Aí vem o lado da graça de Deus, que é a eleição incondicional. A humanidade se perdeu, está todo mundo morrendo, indo para o inferno. Deus, por sua livre e espontânea bondade, por sua própria misericórdia, sem ver valor nenhum no ser humano, mas porque Deus vê valor em si mesmo e ele se considera bom, ele resolve ter misericórdia de algum ser humano, qualquer que seja, e ao invés de deixar que o ser humano desapareça da história, quando o último ser humano morrer, Deus, sem que o ser humano mereça, simplesmente porque Deus é o Criador e ele resolveu amar o ser humano que já não tem mais valor nenhum, Deus pega algum ser humano ali, do monte de ser humano, e coloca para o lado de cá, para o lado do céu. Isso é a eleição incondicional. Todo ser humano está caminhando para o inferno, está morto, já está condenado ao inferno, tá? Já está condenado ao inferno, está no corredor da morte. Deus entra lá na prisão e tira a pessoa do corredor da morte. Por que Deus não tira todos? Não sei, ninguém sabe. A doutrina não é para explicar tudo, é para ela constatar o que a Bíblia ensina. Então Deus viu a humanidade inteira no corredor da morte e ele pegou algumas pessoas, porque aquela pessoa ele achou mais bonito, um era loiro, outro era do olho azul. Não tem nada a ver com nada. Ele foi como se fosse de olho fechado, unidunité, pegou e foi pegando aleatoriamente e salvou ali alguns milhões. Esses são os que vão para o céu. Por quê? Porque ele quis. Porque ele quis. Não tem explicação. Não tem valor no ser humano. Podia ser qualquer um.
Ele não escolhe, achou graça, Noé. Não tem nada disso. Ele pega e coloca para o lado de cá sem ver o nome da pessoa. Eleição incondicional. Por isso, por esse agir de Deus, a expiação, ou seja, o sacrifício de Jesus, é uma expiação limitada. Ou seja, quando Jesus veio aqui na terra para morrer por alguém, ele morreu pelos eleitos, aqueles que Deus já tinha marcado para tirar do corredor da morte. Jesus não morreu por toda a humanidade. Ele morreu apenas por aqueles que Deus já tinha escolhido. A salvação está ligada, a salvação que Jesus dá, a morte de Jesus na cruz está ligada diretamente com a eleição. Aí, se alguém quiser citar algum versículo da Bíblia para justificar essa doutrina, Jesus vai falar: ninguém pode vir a mim, é o Pai que me dá. Se o Pai não trouxer a pessoa até mim, a pessoa não virá. Então, nenhum ser humano tem o valor, a capacidade de buscar a Deus. Quando a pessoa veio até Jesus, é porque Deus escolheu, o Pai que trouxe. E é por essa pessoa que Jesus morre. Jesus não morre pelo estuprador que nunca vai aceitar Jesus. Jesus não morre pelo assassino, pelo Hitler. Jesus não morre. Jesus não desperdiça, eles usam essa expressão, não desperdiça o sangue dele sobre uma pessoa que não pode ou não pode, né? Não tem isso. O agir de Deus é efetivo. É assim, Deus é perfeito, tudo que ele faz é perfeito. Então, se Deus, como ele é perfeito, ele é todo poderoso, se ele vai salvar alguém, ele salva, ele não comete um erro. Eu quase salvei. Vamos lá, futebol, Deus vai bater o pênalti, Deus sempre vai conseguir fazer o gol. Por quê? Porque tudo o que Deus faz é perfeito, é efetivo. Ele alcança o objetivo. Deus não fracassa. Deus não faz tentativas. Deus não tem esse negócio de tentativa e erro que o ser humano tem. Deus faz. Então, se Deus vai salvar, ele salva. Porque ele é Deus. Ele é absoluto. Então, eles entendem que Jesus não pode derramar o sangue dele cair sobre uma pessoa e não salvar uma pessoa. Por isso, voltando, fazendo o caminho inverso, eles vão dizer: logo, o sangue de Jesus não caiu sobre aquela pessoa. Jesus não derramou o sangue sobre aquela pessoa. Porque se o sangue de Jesus, uma única gotinha, tivesse caído sobre ela, aquela pessoa teria sido salva. Porque Deus é perfeito em tudo que ele faz, e ele não tem esse negócio de, eu vou tentar salvar. Se cai uma gotinha de sangue de Jesus na pessoa, a pessoa é salva, certo? Deus não fracassa. Por trás de tudo isso aqui, existe o entendimento da soberania de Deus, que está ligada com aquela questão da eleição. Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Deus é soberano. E essa ideia de soberania está ligada com essa ideia da efetividade. Deus sendo soberano, sendo poderoso, absoluto, ele nunca erra. Ele nunca, se ele resolve salvar, ele salva. Então isso tudo está ligado com o caráter de Deus. Então o caráter de Deus, o ser de Deus, ele é a base para o entendimento aqui da eleição incondicional, da expiação limitada. Ela é limitada àqueles que Deus escolheu. A graça irresistível se diz ao Espírito Santo. Aí já entra nos pormenores, o detalhe do processo. Porque quando a pessoa aceita Jesus, certo?
ela recebe o Espírito Santo. Aí diz lá na Bíblia que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa doutrina ela está ensinando que o Espírito Santo, como Deus, porque o Espírito Santo é Deus, quando ele vai convencer alguém, ele convence. Então não existe a situação da pessoa escolher ou não aceitar Jesus. Quando o Espírito Santo toca no coração da pessoa, ele convence. Não tem como a pessoa dizer não para o Espírito Santo. O Espírito Santo domina a mente dela, hipnotiza ela, força ela, ela diz sim. O Espírito Santo é efetivo, ele é eficiente, eficaz, efetivo. Todas aquelas palavras que a gente usa quando a gente fala assim, olha, eu não quero um governador, na época de política, eu não quero um governador que fica com a obra que tapa buraco. Eu quero um cara que vai lá, quebra tudo e faz de novo, que faz um asfalto decente, um cara que seja efetivo, que resolva o problema, que não fique mascarando, que não fique dando jeitinho. Deus não dá jeitinho, Deus resolve o problema, tá? Então o Espírito Santo não pode ser resistido. Esses 3 pontos, eleição, o Espírito Santo não ser resistido, a expiação ilimitada, certo? Ou seja, o sangue de Jesus só caiu sobre a pessoa certa porque ela se converteu, porque se tivesse caído sobre uma outra pessoa, a pessoa teria que ter se convertido, porque o sangue de Jesus é efetivo. A graça é efetiva, a eleição é efetiva. Ela vem no processo de dizer, ela vem na crença, no entendimento lá de Efésios 2, 8 e 9 e 10, eu costumo colocar até o 10, né? Como que diz? Vamos citar aí, se alguém quiser abrir a Bíblia, pode falar. Efésios 2, 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitos por Jesus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, eles entendem, então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Eles entendem que é referente à fé, que a fé é o dom de Deus. Então, quando Deus vai escolher alguém para a salvação, aliás, quando Deus escolheu alguém para a salvação desde a eternidade, porque Deus já sabia, nada escapa ao controle. Ah, deu errado, o ser humano comeu a fruta. Não, Deus sabia que o ser humano ia comer a fruta. Então, antes de Deus criar o ser humano, ele já tinha escolhido aqueles que queria salvar. Eu vou criar o ser humano vai se perder, vai ter... eu vou salvar alguns do ser humano. Então, lá no passado, antes de criar o ser humano, ele já tinha escolhido. Como ele já tinha escolhido, o ser humano não vem até ele de coração, de bom coração, porque o ser humano é mau, o ser humano não tem alma, o ser humano está morto espiritualmente, ele não se volta para Deus. Ah, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Usa esse texto. Então, Deus vai lá e coloca a fé. Veja bem, a fé que é para salvação, ela é dada apenas aos eleitos. Somente aquele que Deus já tinha escolhido desde a eternidade para ser salvo é que vai receber o dom da fé, porque a fé é um dom. Então nós temos ali o componente Espírito Santo, o componente fé, o componente sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, o componente escolha de Deus. Tudo isso trabalha junto para que o ser humano venha até Deus, porque senão o ser humano não vem. Então o ser humano está morto espiritualmente, Deus vai lá e dá para ele a fé. Ele é um escolhido, ele tem a fé. Somente os que têm fé porque foram escolhidos. O resto da humanidade não tem, são pessoas especiais. De repente está lá um belo dia,
ela se descobre, ela se reconhece como eleito, como escolhido. A fé nasce ali no coração. Na verdade, a fé já estava embutida. Ele se desperta para isso, então ele vai buscar a Deus. Então, eles interpretam esse texto de Efésios 2, 8, 9 e 10, de que isto não vem de vós, é dom de Deus, se refere à fé. Então, é colocado a fé. E tem a questão do Espírito Santo. Então, como a pessoa tem fé, a fé é um dom, a fé vem pela palavra de Deus, né? Então, a fé é dada por Deus, eles usam esse versículo para dizer que a fé é dada por Deus. A fé é dada por Deus para que a pessoa tenha condições de responder ao chamado do Espírito Santo, certo? E tudo isso acontece porque ela já foi escolhida desde a eternidade. E aí, então, acontece o processo ali de salvação, de regeneração, e a pessoa volta, né? A vida espiritual, ela deixa de ser morto espiritual. Beleza, até aqui. Perseverança dos santos é só uma consequência. Se Deus colocou dentro de você o Espírito Santo dele para te guiar, o Espírito Santo não vai fazer um serviço mal feito, ele vai te guiar até o final. Ou seja, consequentemente, você nunca vai abandonar a fé, porque é Deus que te tutela. Ou seja, você vai perseverar até o final. A salvação depende da pessoa nunca se desviar. Ok, perfeito. Só que a pessoa que recebeu o Espírito Santo, que foi eleita, ela vai perseverar, porque quem está cuidando, quem está responsável por fazer ela nunca se desviar é Deus. E Deus nunca fracassa. Então, tudo está ligado a essa questão de Deus ser o soberano, ser o poderoso. Deus faz, o ser humano é passivo. O ser humano não faz nada, o ser humano sofre a ação de Deus. O ser humano não interage com o processo de salvação. Deus escolheu, se Deus escolheu, ele vai trazer a pessoa. Se ele traz a pessoa, ele justifica, ele purifica, ele conserta, ele faz ela perseverar até o fim. Tudo é Deus. O ser humano não participa. Esse é o monergismo. Somente Deus age. Não tem duas vias. O sinergismo é interação no processo da salvação. Deus faz a parte dele, o ser humano faz a parte dele, e aí o ser humano é salvo. Não. Só Deus. O ser humano não é nada. Ele é anulado nessa doutrina. Ele não participa de nada. Aí que vem a questão filosófica do livre-arbítrio. Se o ser humano não tem interação nenhuma, seja para destruição, seja para salvação, o ser humano não tem livre-arbítrio. Nega-se que o ser humano seja uma pessoa. Porque quando você tira o livre-arbítrio de alguém, você está negando que ela é uma pessoa. O ser humano é uma pedra, ele é um objeto, ele sofre a ação de Deus. Ele não é ser humano. Deus está salvando o quê? Se esse o quê, ele não tem interação, ele não tem relacionamento com Deus. Ele não é nada, é uma pedra, é um objeto. Essa é a crítica do livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Seja sem Deus lá no pecado, seja com Deus na justiça, não tem livre-arbítrio em nenhum momento. Deus, ele escolhe desde lá da eternidade, ele predestina para a salvação. Ele escolhe pessoas para salvar, as outras pessoas estão perdidas. Não é que ele predestina para o inferno, é que as outras já estão no inferno. Então, ele predestina para a salvação. Ele resolve, tá um prédio pegando fogo lá, a humanidade está dentro do prédio, Deus vai lá e salva umas pessoas. Ele pode salvar todo mundo, mas ele não quer. Ele vai salvar alguns porque ele é bom, só para falar, olha, eu sou bom. Ele não tem obrigação moral. É o ser humano que quis entrar lá no prédio e tocar fogo. Deus não tem a obrigação de salvar. Ele salva alguns porque ele quis salvar. Ele falou, não vou deixar a humanidade se perder. A humanidade está querendo se autodestruir. Eu vou salvar alguns porque eu não quero que ela se autodestrua. Eu vou ter um remanescente fiel, que eu determinei que vai ter. Essa é a doutrina do calvinismo.
No arminianismo, a gente vai chegar lá, só parando, fazer uma pequena pausa. Tá todo mundo entendendo? Amém. Então vamos lá. No arminianismo, que era antes do calvinismo, o calvinismo já estava, só que ele não estava escrito. Os arminianos chegaram com o negócio escrito. Aí os calvinistas lançaram deles a resposta, né? Então, os 5 pontos do calvinismo é uma reação ao arminianismo. Depravação total, ser humano perdido. Eleição condicional, Deus, desde a eternidade, quando ele escolheu, ele tinha lá as alminhas, vamos dizer, fazer igual nos filmes de espírito, né? Os filmes espírita, lá tem um banco de almas, 300.000 pessoas que vão encarnar na Terra, já existem lá no céu. Elas vão para a Terra, morrem e vão para o céu. Essa é a doutrina da reencarnação. Então tem lá 300.000 alminhas lá. Deus pegou e fez o quê? Eu vou escolher o Moisés, porque eu sei que quando o Moisés entrar na Terra, o Moisés vai viver uma vida e um dia ele vai me conhecer, vai me aceitar e vai ser crente. Então, como eu sei, através da minha presciência, a minha capacidade de ver o futuro, eu sei que ele vai me aceitar, eu vou declarar ele aqui eleito, desde a eternidade. Então a eleição na eternidade, antes do mundo ser criado, antes de Adão e Eva, antes de tudo, ela é condicional. Deus olhou o futuro, foi lá no final, viu quem é que ia aceitar o sacrifício de Jesus, e aí ele escreveu lá no livro na eternidade: eleito, 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 eleito. Por isso, a expiação de Jesus, o sacrifício vicário, né, de purificação, de misericórdia, buscando o perdão, o sacrifício de aplacar a ira de Deus para que Deus não destrua o ser humano, certo? Ele é para quem quer, ele é ilimitado. Jesus morreu por toda a humanidade. Quem quiser escapar do inferno, que escape. A minha parte eu fiz, tá ok? Fiz o que tinha que fazer, abri o caminho da salvação, abri a porta do céu. É só entrar. Vamos, gente, entra na arca de Noé, vamos, é só vocês quererem, vamos, se salvem. Só vim a mim, venham, salvem. O versículo da Bíblia: salvai-vos dessa geração perversa, né? É ilimitado. Jesus morreu por todos, porque Deus ama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer, para que qualquer um que nele crê tenha a vida eterna. Usa esse versículo: expiação ilimitada para qualquer um. A graça, que é a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando você prega para uma pessoa, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, a pessoa vai receber ali aquela palavra, a fé vai agir. Só que aí a pessoa pode não dar bola. O Espírito Santo não força, não estrangula a pessoa e fala: você vai aceitar Jesus. O Espírito Santo, ele argumenta. Jesus está lá na porta, batendo na porta do coração. O que Jesus fala? Se você não abrir, eu vou arrombar a porta e vou tomar conta da sua vida. É isso que Jesus fala? Não. Jesus fala: se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e, além de ouvir, abrir a porta, eu vou entrar na vida dele. Se. Então esse versículo entra para isso. Então o Espírito Santo convence, no sentido de argumentar. A pessoa pode se convencer de que está errada, mas ela pode não aceitar. Olha, Jesus, eu reconheço, mas eu acho que eu não quero esse negócio de céu, não. Eu acho que o inferno é melhor. No inferno tem churrasco, tem carnaval, né? O pessoal no mundo eles falam isso, tem cervejinha.
eu quero é isso. Eu quero é safadeza. Não quero esse negócio de casamento, de viver uma vida toda certinha. Eu quero é sem vergonhice. Certo? E a perseverança dos santos? Se o crente se converte, aceitando a proposta da salvação, ele tem responsabilidade. É o sinergismo. Deus faz a parte dele, o ser humano tem a parte que lhe cabe nesse processo de salvação. E qual que é a parte que lhe cabe? Aquele que perseverar até o fim, esse é que vai ser salvo. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, qual que é a responsabilidade sua? É de seguir uma vida de santificação. É sua responsabilidade de seguir uma vida de santificação. Se você, quem é que vai estar no monte do Senhor, no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse é que receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você tem que fazer por merecer, para ver a Deus. É isso que está dizendo. Então, essa doutrina do arminianismo é totalmente oposta. Numa você não merece, o calvinismo você não merece. Deus salva porque ele é bom. Aqui você tem que se salvar. Jesus é bom, ele fez tudo, mas ele não fez por completo. Ele deixou ali uma parte para você fazer, que é a sua resposta ao que ele fez. Nessa resposta, você precisa decidir aceitar Jesus, viver a vida de santificação e não pode desistir, não. Se você desistir, perdeu. Então, você está lá, perseverando, no cais do porto, o barco está demorando pra caramba, mas se você desistir, o barco vai vir e vai embora, e você não foi, você perdeu a salvação. Então você tem que perseverar. É chato, é custoso, é uma coisa de que Jesus falou, carregar a própria cruz, negar a si mesmo, abrir mão de um monte de coisas que você considera que nessa vida te trariam feliz, é pagar o preço para que você possa entrar no céu, para que você não perca a bênção, não perca a oportunidade. Então vocês já estão vendo que é muito parecido com a doutrina da Assembleia de Deus, porque é baseado nisso, tá? Então a gente viu aqui calvinismo e arminianismo clássico. Nesse folder aqui, então, a gente vai entrar nos pormenores aqui. Eu vou ler aqui o que está escrito no folder. No calvinismo, como que ocorre a conversão no calvinismo? Deus regenera a pessoa, dando um novo coração. Certo? Observa bem. Deus, primeira coisa que Deus faz, ele regenera a pessoa e dá um novo coração para a pessoa, o qual é inclinado para Cristo. E assim, irresistivelmente, essa pessoa vai receber a Cristo, agindo em conformidade com o novo coração que recebeu. Então o ser humano está morto, não tem coração. Deus pega e coloca um coração na pessoa, a pessoa vive. A pessoa, primeiro, ela é revivida espiritualmente. Primeira coisa que acontece é ela ser revivida espiritualmente. Ela está morto espiritualmente. Ela não pode amar a Deus porque ela está morta, ela é um zumbi. Não tem inteligência. Deus vai lá e faz ela ficar viva. Aí, esse coração que ela recebeu, ela já renasceu, já nasceu de novo. Ela já nascendo de novo, o coração já vai automaticamente inclinado para Cristo. No arminianismo clássico, Deus concede a graça preveniente. É a mesma coisa que eu acabei de escrever, só que com outro nome. Graça preveniente.
Quando a pessoa ouve o Evangelho. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A pessoa ouviu o Evangelho, aquelas palavras ditas ali, aquela mensagem, seja por um irmãozinho lá, que é porteiro na igreja, a mulher da limpeza lá na igreja, ele deu testemunho de vida, ele não sabe nem falar direito, ele só falou, ó, Jesus mudou a minha vida. Aquilo entra no coração da pessoa e dentro do coração da pessoa faz com que ela chegue num ponto que, nesse ponto, ela revive por uma fração ali de segundo, vamos dizer assim. Ela está morta espiritualmente, ela não tem como responder, mas quando ela ouve a mensagem do Evangelho, a fé entra ali nela e faz com que ela reviva. Ela recebe um novo coração temporário, vamos dizer assim, certo? Leva ela a um ponto onde ela possui, agora sim, dá para ela uma capacidade que ela não tem naturalmente, leva ela a um ponto que agora sim, ela tem a capacidade para receber Cristo ou não. A pessoa não tem escolha, a pessoa é um demônio. Ela ouve a mensagem do Evangelho, ela recebe, através da mensagem do Evangelho, o dom, o livre-arbítrio para poder, naquele momento que ela está recebendo a mensagem, ela poder escolher Cristo ou não. Se ela escolher, vai acontecer coisas e ela vai ser salva. Se ela não escolher, aquilo vai embora e ela perdeu a chance. Então, nesse momento, quando ela escolhe a Cristo, vai acontecer logo em seguida a regeneração. Então, deixa eu tentar desenhar aqui para os irmãos verem. Estou vendo que eu fiz de novo, eu não criei um slide em branco. Vou criar um slide em branco. O preto também tanto faz. Então, vamos lá. No calvinismo, a pessoa recebe um novo coração e vai seguir em frente. No arminianismo, um novo coração vai vir aqui e a pessoa vai seguir em frente, certo? Aqui, vamos colocar aqui um sinalzinho aqui do foguinho espiritual, que é o Espírito Santo, certo? Então a pessoa aqui é o nada, e aqui a pessoa é o nada, certo? Recebeu um novo coração, calvinismo, novo coração mesmo, regeneração, voltou à vida, certo? Voltou à vida, vai seguir em frente, não tem escolha. Recebeu ali o fogo ali do Espírito Santo, num determinado momento a pessoa pode aceitar Jesus. Eu vou colocar aqui um sinalzinho de mais aqui, tá? A cruz aqui. Aceitou Jesus, vai depois então, esse processo aqui não vai descontinuar e vai seguir em frente. Ou a pessoa pode voltar, não aceitou Jesus, voltar ao estado que ela estava lá, que é o anterior. Então aqui no arminianismo, certo? Então, calvinismo aqui, e arminianismo embaixo. No calvinismo, a pessoa está morta espiritualmente, recebe um novo coração e segue em frente. Nasceu de novo, antes de aceitar Jesus. Aceita Jesus aqui e continua. Ela aceita Jesus porque ela já teve um novo coração. O novo nascimento, o renascimento, novo coração, ele vem aqui.
antes de aceitar Jesus. E aí ele segue em frente, não altera em nada. Aqui não. Vem a palavra, o Espírito, palavra, fé, Espírito Santo, certo? Tudo isso daqui para que a pessoa tenha uma condição de escolher Jesus ou não. Se ela escolhe Jesus, depois que ela escolhe Jesus, ela vai receber um novo coração. E aí ela vai seguir em frente. Ou não. Porque ela pode cair da graça, mas não vamos entrar nisso. Se ela não aceitar Jesus, ela volta ao status de pessoa morta espiritualmente. Um X ali, né? X aqui, X aqui. Ok? É disso que nós estamos falando. Isso é muito importante. Entender isso. Então, aquele desenho ali do coração aqui à direita vai falar que nos dois a pessoa não tem livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio só é dado no arminianismo quando a pessoa ouve a palavra de Jesus, vem o Espírito Santo, dá um livre-arbítrio temporário para ela. Então eles estão mortos espiritualmente, não tem livre-arbítrio, está morto espiritualmente e só pode resistir a Deus. Nenhum ser humano, sem o agir de Deus, nenhum ser humano vai buscar a Deus. Essa é a doutrina da depravação total. O ser humano sozinho busca a Deus normalmente? Não. Arminianismo e calvinismo clássico. O ser humano nunca vai atrás de Deus. É Deus que tem que vir atrás do ser humano. Ou Deus vai, através da sua toda a capacidade irresistível, plenamente eficaz, vai dar um coração para a pessoa vai tomar consciência de que ela é de Deus e vai aceitar Jesus irresistivelmente e vai seguir em frente e nunca vai abandonar. Uma vez salvo, salvo para sempre, é aqui que fica essa frase. Ou a pessoa vai receber o Espírito Santo, a palavra, tudo, vai ter a oportunidade de escolher sim ou não. Ela pode escolher ou não, está perdida, vai para o inferno. Escolheu, vai receber o novo nascimento e segue em frente, ou não, tá? Deixa eu ver se esse apagador aqui funciona. Comprei um apagador novo. Aqui já é de novo aquilo que não é a versão clássica, é a versão moderna, que é o que esse site faz a crítica e fala que a igreja, a Assembleia de Deus está aqui, no semi-pelagianismo. A pessoa não tem livre-arbítrio, porque ela não está morta espiritualmente, ela está doente, ela não consegue se salvar, ela não vai buscar, pode ou não resistir a Deus, certo? No slide anterior, só pode resistir a Deus, a pessoa sempre vai resistir a Deus, sempre má. Aqui não, pode ou não resistir a Deus, apesar de estar enfermo e escorregar sempre para o mal, ele pode, de uma certa forma, aceitar. Então isso é contraditório ao livre-arbítrio, né? Se ela pode escolher, ela tem livre-arbítrio. Bom, enfermo espiritualmente. Aqui no pelagianismo, a pessoa tem livre-arbítrio, a pessoa pode ou não resistir a Deus, porque isso aqui casa com o fato de ter o livre-arbítrio. Isso quer dizer que a pessoa não foi afetada pelo pecado.
significa que após ser expulsa do jardim do Éden, a vida continua normalmente. A única questão é que ela vai para o inferno. Mas toda a capacidade de pensamento, de sentimento não foi avariada, tá? Mas isso aqui, nós sabemos pela nossa experiência humana que o ser humano, sim, ele é um ser corrompido, ele não bate bem das ideias. Então, esse daqui está fora, daqui para lá. Ou o ser humano é um demônio, igual o calvinismo prega, não tem a imagem de Deus, e por isso não tem valor nenhum para Deus, e por isso Deus não se importa se morre lá as pessoas na humanidade, ele só salva alguns porque, não é porque ele se importa, é porque ele é misericordioso, é da natureza dele, não é porque ele ama, é porque ele é bom, tá? Ou o ser humano tem a imagem de Deus, mas ela está manchada. Eu acredito mais nessa ideia aqui, tá? Qual que é a questão? Se o ser humano tem livre-arbítrio, ele não precisa de Jesus para buscar a Deus. Então não tem necessidade de Jesus vir à Terra, porque o ser humano pode, ele sem Jesus, buscar a Deus. Então o sacrifício de Jesus é inútil, porque era só a pessoa guardar a lei e seria salva pela lei, porque ela tem capacidade de escolher as coisas. Mas pela Bíblia nós sabemos que pela lei ninguém vai se salvar, porque a lei é impossível de se cumprir, ela é uma espécie de pegadinha que Deus fez, né? Deus deu a lei perfeita para o homem imperfeito e falou, ó, tenta aí. Bom, se o ser humano é imperfeito, a lei é divina, é perfeita, não tem como, né? É tipo assim, falar para o ser humano, ó, voa, igual o super-homem. Não vou voar, eu não tenho asa, se for de avião eu voo, mas sair voando assim, não vou. Por quê? Porque é totalmente impossível para a minha condição, para a minha natureza. Então a lei, ela só traz para o ser humano, ela só serve para mostrar que o ser humano não alcança a perfeição, o padrão de Deus, que o ser humano é falho. É o que a Bíblia diz, a lei foi dada para mostrar que nós precisamos de Deus, que sem Deus a gente não se salva, e por isso veio Jesus para salvar. Então essa é a grande crítica do livre-arbítrio. Se eu falo que a pessoa tem condições de buscar a Deus, pode resistir a Deus ou não, certo? Buscar a Deus ou não, então o que vai acontecer? A pessoa, ela ela tem capacidades de escolha normais, né? Então ela tem livre-arbítrio, né? Então faz sentido dizer que tem livre-arbítrio. E ela pode, sem Jesus. Então veja bem, o livre-arbítrio não é questão de escolher as coisas simplesmente, é a questão de você escolher, de você se salvar, de você sair da condenação do inferno por conta própria, sem Deus, tá? Porque escolhas, todos nós fazemos escolhas todos os dias. Então não é nesse sentido simplesmente. O pode ou não resistir a Deus, ele vai entrar sim naquilo que eu mostrei para os irmãos, da graça ser irresistível e da perseverança dos santos. Porque se você tem livre-arbítrio, você pode ou não resistir a Deus, o Espírito Santo vai falar com você e você pode ou não ouvir a voz de Deus. Então você resiste. E qual que é o versículo bíblico? Olha, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação lá no deserto, onde aquelas pessoas ouviram a minha voz por 40 anos e não entraram na terra, porque endureceram seus corações contra mim.
Ou seja, o próprio texto da Bíblia no Novo Testamento está falando que os não entraram na terra prometida porque endureceram os corações, resistiram à voz do Espírito Santo. E outra, lá em Hebreus vai falar que eles não entraram porque a palavra de Deus que foi pregada para nós, também foi pregada para eles lá no passado, mas ela não foi unida com a fé. Eles receberam a mesma palavra, mas não acreditaram. E aí eu, por exemplo, eu ensinei para os irmãos, desde que eu cheguei aqui aos 2 anos atrás, que a fé não é um dom, que a fé é relacionamento com Deus. Você precisa fazer essa escolha, porque ela é algo que nasce com o ser humano. Todo ser humano pode ter fé, porque todo ser humano se relaciona com o ser humano e todo ser humano pode se relacionar com Deus, porque Deus é uma pessoa. Se você relaciona com pessoas humanas de carne e osso, você relaciona com Deus. Todo ser humano pode ter fé. Então a fé é uma resposta à interação de Deus com o ser humano. A fé é isso. Só que aí você pode não ter fé. Você pode escolher não confiar em Deus. E o povo no deserto escolheu não confiar em Deus. Eles não quiseram entrar lá na terra, fazer a guerra. O pastor pregou outro dia. Por quê? Eles já tinham visto Deus abrir o Mar Vermelho. Deus matou o exército de Faraó inteiro dentro do Mar Vermelho. Não é só abrir o Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi uma arma que Deus usou para matar um exército inteiro. Ele fez o mar engolir um exército inteiro. Se o pessoal tinha problema com o exército lá, que vinha em frente, era só esperar que Deus fizesse a mesma coisa. Mas apesar de já ter visto Deus fazendo, eles duvidaram de Deus. Quando a Eva come, eu já expliquei isso para os irmãos, o fruto do conhecimento do bem e do mal, a serpente, ela envenena a Eva através com as palavras dela, ela seduz a Eva, engana a Eva, fazendo com que a Eva duvide do caráter de Deus. É a quebra da fé, a dúvida. A serpente joga dúvida para Eva. Então ela fala: mas será que é assim mesmo que você vai morrer, Eva, se você comer do fruto proibido? Olha, Eva, na verdade é o seguinte: Deus, ele sabe que se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ficar inteligente igual ele e vai se tornar independente. Como ele quer, ele é um ditador, né? E quer manter tudo sob controle, ele não quer que você seja independente. Por isso que ele não quer que você coma do fruto, porque ele quer que você seja eterna criança, não quer que você cresça. Aí a Eva então suspeitou de Deus, porque a árvore é uma árvore boa para comer. A Eva analisa isso: a árvore é boa para comer, chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que que o conhecimento seria proibido? Olha a coisa errada aí. Porque o conhecimento é mal. O conhecimento nunca é mal, conhecer as coisas é bom. Ou seja, a serpente está certa, Deus está me sacaneando, duvidou do caráter de Deus. É aí o problema da humanidade: duvidar de Deus, não confiar em Deus. É o oposto da fé, quebra o relacionamento. Então aquele povo duvidou. Perseverança. Uma vez salvo, salvo para sempre, é o que se defende na igreja batista, tá? Então a pessoa que se converteu a Jesus, ela não volta atrás, né? Mas nas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, a pessoa pode cair da graça, ela pode perder a salvação. Tem até pastores batistas que acreditam dessa forma, que a pessoa pode perder a salvação. Isso aí é a pessoa que não persevera até o fim. Ela escolhe abandonar a igreja e abandonar a fé em Deus. Na verdade, uma coisa não tem como separar da outra. Você abandonou o quartel, você desertou do exército, né? Tem gente que quer separar. Não, eu só não vou na igreja, mas eu tenho fé em Deus.
Bom, Deus mandou você estar na igreja, que é o quartel, para você trabalhar junto com o exército de Deus e vencer uma guerra. Você está em desobediência, você é desertor, você é traidor, logo você não ama a Deus. São consequências lógicas. Mas não, as pessoas querem se enganar, né? Então, não persevera. A pessoa pode escolher, e aí ela volta àquela condição de perdido. Quando morrer, vai para o inferno. Então, ela volta para as drogas, volta para a prostituição e tudo mais. Bom, eu dei um pouco dessas explicações aqui. Tem um negócio aqui que é importante falar. Deixa eu ver aqui. Está mais obedecendo? Tá. Quando a gente fala que a pessoa é salva, eu já dei esse exemplo para os irmãos. Tem os solos, 4 tipos de solos que Jesus ensina. O quarto tipo, a semente cai no solo bom e ela morre. Que a morte ali é um processo biológico que acontece, significa deixar de ser semente, e então nasce a plantinha, né? Tem ali as raízes, certo? E nasce uma planta. Essa planta que nasce, ela nasceu, certo? Não é mais o solo, não está mais morto, ele tem vida nele agora, e essa nova vida. Então veja bem, esse é o novo nascimento. Quando a pessoa aceita Jesus, ocorre um novo nascimento. A pessoa deixou de ser uma terra morta, espiritualmente, vamos dizer assim, e ela agora ela é isso aqui. Para ela voltar a ser a terra morta, essa nova vida que tem que deixar de existir, certo? Tem que ser feito um processo inverso. Só que aí já tem um problema, porque o que Jesus está ensinando, e o Nicodemos até fala, é que eu posso nascer de novo da minha mãe, e Jesus fala, não é isso que eu estou falando, mas a figura é nascer de novo. Então quando a pessoa nasce de novo, certo? Ela sofre uma transformação. Então vamos fazer assim, vamos desenhar aqui um bonequinho, certo? Pessoa. Quando a pessoa nasce de novo, dentro desse bonequinho aqui, nasce, vamos dizer assim, uma outra pessoa espiritual. Então se der um tiro aqui nela agora, vai sobrar esse fantasminha aqui, certo? Ela nasceu de novo. Então esse daqui vai para o céu. Isto daqui é a nova criação que vai acontecer. Ela começa no novo nascimento. Primeiro você nasce espiritualmente, depois no dia da ressurreição
você vai receber um segundo corpo, que ele não é igual a esse corpo, é um corpo espiritual, você quer que eu desenhe em azul. E depois, por último, vai receber um novo planeta, novo céu e nova terra. O ser humano estava indo, Deus criou, o ser humano estava indo numa direção, o ser humano caiu, Deus faz o ser humano voltar para o mesmo caminho. Então Deus criou o planeta, Deus criou o boneco de barro e Deus soprou o espírito. Nesse momento ali, o ser humano estava vivendo aquela condição e ele perdeu-se. Na restauração, que eu chamo de restauração de todas as coisas, Deus então faz o caminho inverso. Ele dá um novo espírito, vai dar um novo corpo e depois vai dar um novo planeta, fazendo o caminho inverso que o ser humano se perdeu. Tá? Então, esse novo nascimento aqui espiritual, ele não tem como ser desfeito, porque você, para voltar a ser o ser humano aqui que você era antes, certo? Sem o espírito, você tem que morrer espiritualmente e nascer de novo. Teria que ser feito isso, mas não é possível, tá? Então, quando a pessoa sofre o novo nascimento, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Do mesmo jeito que é difícil, que a pessoa tem que nascer de novo para entrar no reino dos céus, se fosse para poder ela voltar para esse mundo, para essa natureza terrena, adâmica, ela teria que morrer espiritualmente para poder nascer de novo como ser humano. Então é um caminho sem volta, tá? É um caminho sem volta. Eu espero que isso daí fique bem claro. Então, teoricamente, seguindo essa teoria aqui, não tem como a pessoa deixar de ser salva simplesmente porque ela se desviou. Se ela se desviou da igreja, está lá vivendo no mundo, no pecado, um dia ela vai voltar porque ela não pertence àquele mundo, àquela realidade, porque aquilo que foi feito na vida dela não dá para ser desfeito. Ela é uma pessoa diferente tentando viver num mundo que não é mais o habitat dela. Então vamos lá. A pessoa era um peixe. Quando ela nasce de novo, ela vira um ser humano. Se ela quiser entrar no mar e ser peixe de novo, o que vai acontecer? Vai morrer afogado, não vai conseguir ser peixe, porque ela está num corpo de ser humano. Então, se a pessoa realmente nasceu de novo, ela não vai conseguir mais voltar para o mar, porque ela não tem condições físicas, mentais, espirituais de viver lá, porque ela não é mais daquela realidade. Ela é um ser terrestre agora, não é mais um ser aquático. A mudança foi completa e irreversível. Ora, isso é um ponto. Então, uma vez salvo para sempre. Perseverança dos santos. Qual que é o calvinismo? Sim, é um ponto do calvinismo. O outro ponto, a gente fala do quê? Da graça irresistível ou graça resistível. Nós vimos lá que a graça, certo? Ela pode ser irresistível. Deus pode falar com você, mas você pode não ouvir. Você pode se fazer de surdo, igual o povo lá no Egito. Chegaram na terra prometida para entrar em Jericó, somente Josué e Caleb tiveram fé, os outros não tiveram fé. Então você pode resistir à voz do Espírito Santo.
Nós temos então a expiação, né? A cruz. Essa expiação ela é limitada ou ilimitada? Bom, se nós pegarmos apenas o versículo de João 3,16, ela é ilimitada, porque Jesus morreu por todos, para aquele que quiser, todo aquele que nele crê, está escrito lá, tem a oportunidade de viver eternamente. Então a expiação é ilimitada. O que mais que nós temos? Nós temos mais 2 pontos aqui. Aqui, só para lembrar, fala da depravação, certo? E aqui fala da eleição. Bom, nós vimos lá no calvinismo que o novo coração ele ocorre antes da conversão. Então, o que é a conversão? Certo? O novo nascimento, o novo coração, ele ocorre antes da pessoa se converter. A conversão é como se fosse uma tomada de consciência de que você é eleito. A pessoa é predestinada. Ela não tem escolha. Deus escolhe ela. Nesse modelo aqui, que a gente fala de graça irresistível, o novo coração vem após a conversão. Certo? Então, a conversão está aqui. Certo? Então, é pregado a palavra para a pessoa. Se a pessoa aceitar, ela nasce de novo. É aqui que nasce de novo. Se ela aceitar. E se ela nasceu de novo, olha a mudança aí. Se ela nasceu de novo, ela não vai mais se perder. Ela, perseverança dos santos para sempre, porque ela é uma nova natureza. Então é um ponto do calvinismo, e os outros ali a gente pode pegar do arminianismo. Basicamente é uma doutrina que a gente segue. Então o batista ele é assim, arminiano, alguns batistas, né? Antes da conversão. Após a conversão, ele é calvinista. Então qualquer pessoa, do batista, qualquer pessoa tem o direito de escolher aceitar Jesus e ser salvo. Mas depois que ela tiver feito isso, já era. Ela não consegue mais voltar atrás. Uma vez salvo, salvo para sempre. Pode resistir ao Espírito Santo? Pode. Na primeira vez. Por isso que o pessoal aí, os entendidos, fala que o batista fica em cima do muro, né? Sim. Não é nem calvinista, Sim. é total, nem... Isso. É, mas eles acabaram dando nome arminiano de 4 pontos, calvinismo de 4 pontos. Sempre tenta jogar para um dos dois. Mas o batista é praticamente esse tipo de batista aqui. Tem batista que é só calvinista, tem batista que é só arminiano. Esse tipo de batista aqui é só o tipo batista, vai dizer assim, né? Mas expiação ilimitada, a eleição, Deus elege a pessoa é esse que está certo. Porque Jesus falou que nós tivemos que chorar nem para a esquerda, nem para a direita. Bom, a eleição, ela é condicional ou não? Essa é uma questão para se pensar. Deus escolhe, porque, por exemplo, igual o texto lá de Noé. Achou Noé graça diante do Senhor, e aí Deus falou com Noé, falou: olha, Noé, está muito feia a coisa, né? Aí em linguagem, né, que a gente fala de informática, Noé, faz o backup que eu vou formatar, né? Então, né, recolheu todos os bichinhos na arca e Deus formatou o mundo e começou de novo, né?
Por que Noé achou graça? Será que Noé era um homem fiel? E Abraão? Abraão estava em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra pagã e idólatra. Logo, se Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, Abraão era um idólatra qualquer. Um cara qualquer, literalmente um cara qualquer. A eleição foi porque Deus viu alguma coisa de valor em Abraão ou não? O texto da Bíblia não fala. Só fala que Abraão estava lá, certo? Eleição. Essa questão da eleição, da predestinação, da dupla predestinação é complicado, porque a crítica maior que se faz para o calvinismo é que Deus escolhe uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Se você usa a doutrina calvinista, você pode acabar caindo no entendimento da dupla predestinação. Por que Deus não salva todo mundo? Se Deus está salvando só alguns, então Ele está escolhendo os que vão viver e os que vão morrer. E as pessoas não têm participação nenhuma nisso. Aí tem o texto que aponta lá em Paulo: que é você para questionar Deus? Deus faz uns vasos para honra e uns vasos para desonra. Quem é que pode resistir a Deus? Deus faz o que Ele quer. Mas quem é você para questionar Deus? Então os calvinistas usam esse argumento forte, certo? E depravação total? É depravação total? Não é total? Como é que é? Tá? Então, é mais ou menos isso que a gente tem aqui. Aqui, se a gente colocar, por exemplo, a questão do enfermo espiritualmente, que tem a imagem de Deus, imago Dei, certo? Mas a imagem está manchada, significa que o ser humano não é um demônio. Na depravação total, a ideia é que o ser humano fosse um demônio. Não tem mais imagem de Deus. Ele não tem valor nenhum. Aqui o ser humano tem algum valor. Aí, dá para você justificar assim: Jesus morreu pelo ser humano porque o ser humano é a imagem de Deus. Porque o ser humano tem valor. Deus ama o ser humano, porque o ser humano é um filho rebelde que se afastou. Então Deus vai atrás. Não é simplesmente porque Deus é bom, é porque o ser humano tem alguma coisa que Deus quer, alguma coisa que Deus quer restaurar. O ser humano tem valor. Ele não é um lixo total, ele é meio lixo. É meio errado, né? E a eleição, né? Deus elegeu. Essa questão da eleição aqui, tem gente que faz uma ligação com a questão da salvação. Você se torna eleito. Eu vou explicar isso aqui, mas é bem complicado. Então, vamos ver se dá certo. Só 15 minutos para as outras. Presta bastante atenção, que é bem complicado, né? Então você tem lá a história da humanidade. A humanidade estava vindo nessa direção aqui. A humanidade sai do caminho e dá uma volta enorme para chegar aqui, que é aquela restauração que Deus faz, né? A queda do ser humano e tal. Tem gente que até questiona se houve queda ou não, porque, né? Se não perdeu a imagem de Deus, como é que foi? Teve queda, não teve queda? Estava indo em linha reta, deu um desvio, mas Deus faz voltar tudo para o mesmo caminho. Então, novo espírito, certo? Novo corpo e nova terra, certo? Terra, corpo e espírito, o fôlego da vida. Certo? Então, o homem se perdeu por aqui, certo? E Deus faz o homem voltar para o caminho de volta. A eleição, então, ela seria o quê? Deus elegeu a todos
todos os seres humanos, todos. O plano de Deus, a eleição de Deus era esse caminho aqui, a opção A. O ser humano saiu da eleição quando ele se afastou de Deus, saiu do plano de Deus. Então, quando o ser humano aceita Jesus, ele volta a ser eleito. Ele volta para o plano original de Deus, que era esse caminho aqui. Tá? Então, essa é uma forma de explicar a eleição. Tá? O ser humano que aceita, que quer, ele volta para o plano original de Deus e volta a ser um eleito. Deus elegeu a todos. O plano de Deus era que todos fossem felizes, certo? Então criou um mundo, chegou aqui no outro mundo, que é o mesmo mundo, vamos dizer assim. Deus tinha um plano. Não é o plano de Deus, é um plano que o ser humano quis passar, o caminho que o ser humano escolheu. Entrou numa roubada, mas não era o plano de Deus. Nunca foi o plano de Deus, o sofrimento do ser humano. Então Deus elegeu a todos para a salvação. Elegeu a todos desde a eternidade. Escolheu salvar a todos. E Ele manda Jesus para morrer por todos. E aí então, quem quiser aceitar o sacrifício de Jesus, ele entra nessa categoria aqui de eleitos. Então é uma eleição condicional, depende da sua interação. O tempo passou, né? A gente falou muita coisa, não deu. Dá para falar muito mais ainda sobre essas coisas, mas acho que a ideia era passar um básico, né, sobre isso. Eu acho que deu para ajudar. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Sobre a questão da eleição, Uhum. o testemunho de Jeová, eles acreditam nessa, que existe uma eleição que transsalva o resto, o vinagre, entendeu? Uhum. E aí, tu falou sobre a eleição. O problema de eleição, igual o testemunho de Jeová, é só 144 mil. Então não cabe todos os testemunhos de Jeová que existem, nem que já existiram. Então como é que vai ser, né? Então, o problema da eleição, ele surge ali, porque a Bíblia vai falar, em Pedro, Deus nos predestinou, né? Desde a eternidade. Os que antes conheceu, né, também os predestinou para serem imagens, conforme a imagem do seu Filho. É um plano de Deus que está desde a eternidade. Da mesma forma que vai ter o outro texto da Bíblia que fala que o Cordeiro está morto desde a eternidade. Então, essa questão do mistério de Deus, das coisas eternas de Deus, é essa questão que complica. Entendeu? Por que critérios Deus elege? A Bíblia fala que Deus elege. Ela não fala os critérios. E nem quantidade. Não fala isso. Ela fala que Deus escolhe, desde a eternidade. Só isso que ela falou. Não fala qual foi o critério. Só fala que Deus escolheu. Aí o resto todo são coisas que a gente fica tentando entender. Certo? Então a gente tenta entender as coisas. Por exemplo, depravação total. Tem imagem de Deus? Não tem imagem de Deus? É muito importante questionar isso, né? Se a pessoa pode realmente apostatar da fé. Eu acredito que não, porque se a pessoa, dizem nas teologias mais modernas, quando aquilo que é eterno, que é infinito, tem o infinito, que é aqui na Terra, tem um contato, não dá para aquilo que é terreno no nosso mundo ser mais a mesma coisa. Alguma coisa muda, não tem como ser mais a mesma coisa, tá? Então, essa experiência desse encontro com Deus,
ela é transformadora mesmo. Só que aí ela é fatal. Aquele povo lá, eles viram lá no deserto, eles viram Deus fechar o mar e matar talvez milhares de soldados, né? Então eles viram a coluna de fumaça, a coluna de fogo, certo? Eles viram tantas coisas e chegou lá na entrada da Terra Prometida, eles morreram na praia. Na areia é tudo parecido, né? Por quê? Por algum motivo eles não acreditaram mais em Deus. Eles comiam maná durante 40... Não, depois disso ficou 40 anos, né? Mas eles tinham, sabe, tudo. E aí, mesmo vendo todos os milagres de Deus, eles duvidaram. Isso aí também pode ser uma figura de Deus, que a gente fala figura, né? Mas uma maneira de entender, uma figura do que seria a posteridade. Que todo aquele trabalho foi feito para eles entrar naquela Canaã. E quando estava perto de entrar, ficar no deserto. Você olhando para o sentido da eternidade, né? A maioria do mundo inteiro vai ficar tudo no deserto, com toda a oportunidade que tem em Cristo para entrar na vida eterna. Então, Deus fala muito em figura, né? E a gente pode ver uma figura muito grande aqui nessa questão, a entrada na Canaã, que é a Terra Santa, e entrar na Canaã celestial. Né? Então, vê o que Deus lá fala, né? Eu sinto, eu penso que tem muita gente que está deixando de entrar no repouso de Deus, né? Não vão entrar no repouso de Deus porque não aceitaram Cristo. E fala, se Josué tivesse dado um descanso para o povo de Deus, não falava de outro descanso. Então, na verdade, não foi isso, foi uma figura do que está esperando. Né? O deserto, a gente vai encontrar o deserto. As pessoas são as pessoas que agora Cristo veio, né, trazendo a oportunidade, ou predestinando a todos que creem, e a maioria não crê, então eles vão para outro lugar. Então eu acho interessante isso. Isso aqui não é para ser tomado como pouca coisa, tá? Eu estou só um resumo. Você se aprofundar, de repente você vai estudar mais daqui uns 2, 3 anos e fala, não, eu sou calvinista. Ou daqui mais uns 2, 3 anos eu sou arminiano. Eu estou questionando essa questão, o salvo para sempre. Porque se a gente for fazer analogia aqui com a questão do povo saindo do Egito, na cabeça da gente fala assim, essa história vai ter um final feliz, porque eles saíram do Egito, Deus o tomou, tirou do Egito, e está levando para uma terra que prometeu, onde manda leite e mel. Só que nesse intervalo, cabia a obediência de cada um deles. Não era só simplesmente Deus pegar daqui e colocar lá, mas precisava de uma convivência com Deus para concluir essa questão. Aí então, quer dizer, aí quando chegou lá, como o pastor pegou domingo, Josué e Caleb, os 12 espias foram ver a terra, os 12 voltaram, só 2 ficaram otimistas, 10 influenciaram o povo a não prosseguir, só 2 que foram otimistas. Aí, todos aqueles saíram do Egito, só os 2 que permaneceram firmes que entraram na terra. Tá certo. Se não tivesse o Espírito Santo, se não tivesse o que Jesus ensinou de novo, o nascimento, a pessoa teria que perseverar na força da carne e ela pode se desviar ou não. Faz todo sentido. Aquele povo lá não tinha o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele causa um novo nascimento. Eles não nasceram de novo. Aquele povo do deserto não tinha nascido de novo. Então era no esforço próprio para alcançar Deus. Não era povo crente como os crentes de hoje. Eles eram religiosos, tá? O crente de hoje, a diferença é que quando Jesus dá o Espírito Santo, existia a lei dos 10 mandamentos, né? As tabuinhas de pedra. No novo nascimento, na nova aliança,
Essas tábuas de pedra, elas são escritas na mente da pessoa, é programado. É como se fosse uma hipnose. Tá? Porque essa é a natureza da nova aliança. E lá nas promessas, lá no Antigo Testamento para a nova aliança, ela fala o seguinte: nunca mais vão se desviar de mim. Certo? Então, é que tem mais coisas que não dá para a gente falar porque não tem tempo. Certo? Então, na nova aliança, a promessa na nova aliança é que não é um povo, Deus em cima e o povo embaixo. Mas é Deus dentro do coração mesmo, forçando a pessoa a ser diferente. Só no assunto da forma figurada, Deus foi tudo real, mas figurando o que ele estava construindo lá na frente. Na época do Novo Testamento é outra coisa. Aqui é uma coisa, aqui enquanto está na terra é uma coisa. Quando passa para o plano espiritual, por isso que a gente fala, quem é salvo, entendeu? Porque a obra veio de Deus, o Espírito Santo, salvou a pessoa e colocou ele lá. Aí Paulo fala, vocês já estão assentados em Efésios, lugares celestiais em Cristo. Você já está em outra posição, quando você pensa no mundo espiritual. Agora, se você pensar aqui na terra, você não vai entender. É que realmente não dá. Não tem um texto que diz assim, esforçai por entrar. Hã? Não tem um texto que diz esforçai por entrar, para entrar para a salvação. Não existe um esforço. Porque, por exemplo, fazer a salvação com um atleta. Um atleta que não tem que treinar, não tem que ter disciplina para poder alcançar o pódio. Sim, não, existe isso mesmo, certo? O texto fala assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz para a perdição. É interessante você notar essas palavras de Jesus, né? Porque Jesus fala qual que é esse esforço. Então não é assim que você tem que esforçar humanamente, se correr como um atleta, não. O esforço que Jesus fala ali, ele deixa claro. Não é perseverar? Não. Ele deixa claro isso no lugar quando ele fala, né, que a obra que ele quer e a obra que o homem deve fazer, que é o tal do esforço, é somente crer que ele é o Filho de Deus. É só isso. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, que é salvo por ele, que você creu, a perseverança vem junto. Automaticamente a sua Deus tudo vem junto, porque a obra é dele. E quando a gente fala que não perde salvação, porque a salvação não dependeu do Moisés, nem do Antônio, nem do Samuel. A salvação dependeu do Salvador. Foi o Salvador que fez a salvação. Por isso que eu falo naquela questão esforço foi só eu de mudança para o calvinismo, onde você está, antes de se converter, você é ativo, você interage, mas após a conversão você é passivo, você só sofre ação, você não tem interação. É Deus que... você entrou no carro ali de Deus e Deus vai te levar em viagem. Ele está te levando em viagem. Quer você queira ou não. Não importa mais. Você não tem mais opinião, não tem mais livre-arbítrio. Por isso. nós estamos vendo agora a Corinthians aqui daí. São mais de 30 seleções. E só uma chega. O mais que acontece é segundo e terceiro lugar. Nem todos chegam lá, mas todo mundo vai participar. E aí só nunca leva o. Paulo ele dá o exemplo de uma corrida, né? Combater o bom combate, correr a carreira, dá essa ideia do perseverar, tá? É que a Bíblia, é que tem coisa que a gente já entrou nas partes mais complicadas do mistério. Ao mesmo tempo que Deus fala para você fazer as coisas, ele fala: é Cristo que opera em vós tanto o querer como realizar. É misterioso isso, porque ele fica mandando você fazer as coisas. Acrescentar a vossa fé a virtude o conhecimento, produza frutos, fala tudo isso para você, dá um incentivo, mas no final quem faz as coisas é ele. É muito nebuloso essa parte aí da separação entre nossa parte e a parte de Deus dentro do cristianismo, tá? No judaísmo, lá no Antigo Testamento, é totalmente diferente, tá? Mas eu acho que a gente pode deixar essas coisas é muito Mas é interessante a gente procurar entender essas coisas, porque às vezes a gente acha que a gente
fazer alguma coisa e a gente vai conseguir fazer, e você vai entrar no céu porque você fez. E não é porque você fez. Não é. É bom entender. Pela graça é salvo, É né? bom entender, não é porque você fez. Você pode fazer alguma coisa em gratidão. Porque você vai porque é salvo. Porque você foi salvo, porque você foi um que foi alcançado por aquilo. É uma obra que Deus fez na sua vida. Né? Então, por isso que é difícil às vezes compreender, e a maioria dos religiosos, eles pensam que ele precisa fazer. Por exemplo, Ele não atingiu esse a gente fala da pessoa cheia de unção, cheia do Espírito, os frutos do Espírito, mas já parou para prestar atenção que lá está falando que os frutos são do Espírito? Não é seu. É ele, o Espírito Santo, produz em você. Então, o fruto não é que você produziu. O fruto é o sinal de que Deus está agindo dentro de você. Se a pessoa tem o fruto do Espírito, significa que dentro dela tem uma árvore enraizada dentro dela dando frutos. Ou seja, está lá a árvore, o Espírito Santo está lá. É sinal de agir de Deus. Não é que você, fruto do Espírito é o gozo, a paz, que você tem que ser uma pessoa que tem paz, que você tem que se esforçar. Não é você que faz. Quem produz é o Espírito. Se o Espírito estiver dentro de você, naturalmente, consequentemente, você vai dar o fruto do Espírito. Se você não tem o fruto do Espírito, é sinal que você é um falso profeta. Então, tem muitas coisas que a gente não compreende. Só vai compreender, talvez, ou nem vai, depois que tiver a autoridade. Porque você vai pensar, tem coisas que são assim. Quem dá a morte? É Deus que dá a morte. Ninguém atribui a morte ao diabo, ou a morte não sei o quê. Não, quem dá a morte é Deus. Ele colocou que a morte tinha que entrar, porque o homem fez assim e determinou. Vai morrer. Morre, não adianta, morre mesmo, não tem jeito. Agora, quando ele ordenou a vida do seu filho também, ele ordenou a vida do seu filho. Então, quem tem um filho tem a vida e acabou. Então, agora, os estudiosos, os filósofos que estudam aqui, tentando chegar num acordo, mas é só uma questão de você crer naquilo que Deus fez. O que ele fez, ele vai mudar. Bom, vamos encerrar então. Eu pedi para a irmã Elcia fazer uma oração para a gente encerrar o culto dessa manhã, então. Pode fazer oração para encerrar?